clube. E nem tem pré-requisito, então, para que a pessoa se associe? Precisa ter idade mínima, alguma coisa assim, não? Não, a idade mínima, ela pode cair, então, na questão da categoria, né? Se for menor de 16 anos, um sócio mirim. Menor que isso pode participar das atividades, desde que autorizado ou acompanhado por pai ou responsável. Agora, a questão de poder ou não se associar ao clube está mais ligado à questão do tipo de atividade que a pessoa desenvolve. Não porque precise ser um biólogo, um ornitólogo, longe disso, né? Pode ser qualquer profissional de qualquer área, das mais distintas áreas. A questão é, nós não incentivamos, por exemplo, a prática da criação de aves. Nós não incentivamos as aves em cativeiro. E por esse motivo, então, nós não incentivamos a associação de pessoas que tenham interesse em criação de aves. Nós procuramos trabalhar com um foco mais educacional. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, tem um canarinho na gaiola, tem um periquito na gaiola, nós não trabalhamos, enfim, de uma maneira grosseira com essa pessoa, não é isso? Nós procuramos incentivar essa pessoa a conhecer as belezas das nossas espécies de aves na natureza. Porque o bonito é ver ele solto, né? As aves voando no seu habitat natural sem estar preso, né? Sem estar preso. Imagina a gente numa gaiola, não ia ser muito interessante. Por que para o passarinho tem que ser, né? É o que eu costumo dizer para as crianças nas palestras sempre. Eu não gostaria de passar um dia da minha vida na cadeia. Que dirá, então, a vida toda uma ave numa gaiola. Não é legal, com certeza. Não, é interessante, né? Agora, o clube também tem um código de ética que é respeitado, né? Quais os principais itens desse código? Bom, nós trabalhamos de maneira a não impactar as atividades das aves. Então, uma das coisas que nós evitamos fazer, por exemplo, é mexer no ninho da ave. A gente vê um ninho, saindo de uma atividade de campo, encontramos um ninho, tem alguns ovos. Opa, interessante, vamos fotografar os ovos. Não vamos evitar tirar os ovos, não vamos tirar os ovos do ninho, não vamos manusear aquilo, não vamos manusear filhotes, não vamos manusear as aves, a não ser que seja uma atividade de pesquisa e que isso seja necessário para essa atividade de pesquisa. Vamos evitar o uso de playback, que é quando nós colocamos a vocalização de uma espécie para atrair essa espécie mais para perto. Se nós colocarmos o canto da ave gravado e fizermos esse playback, a ave se aproxima. Só que se nós fizermos isso com muita frequência, nós vamos acabar estressando essa ave. Então, são ações que nós fizemos para evitar o impacto da atividade na natureza. O manuseio dos ovos e dos filhotes no ninho, isso pode interferir, prejudicar de alguma forma a ave? Pode prejudicar a ave, infelizmente pode prejudicar. A ave pode se sentir estressada, por exemplo, a ponto de não voltar mais. Nós podemos acabar machucando um ovo, prejudicando a reprodução daquela espécie. Então, o manuseio não é indicado. Ou seja, é um clube de observação, mesmo tirando a parte da pesquisa que você precisa mexer, mas, enfim, é o observar mesmo, aprender a observar, admirar e aí fotografar no máximo. Isso. É uma atividade com baixíssimo impacto ambiental. E o objetivo desse código de ética é manter esse impacto num nível muito baixo. E vocês também promovem cursos e palestras, né? Qual é o público-alvo dessas atividades e como é que elas acontecem? Bom, os cursos são voltados a qualquer pessoa da comunidade interessada em adquirir algum conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a prática, como praticar, que tipo de equipamento utilizar, como manusear esse equipamento. E as palestras são voltadas especialmente, não apenas, mas especialmente a alunos de sexta série, sétimo ano hoje, que são alunos que estão trabalhando um pouquinho da questão de ornitologia. Ao final do seu ano letivo, eles trabalham um pouquinho de zoologia, entram um pouquinho no assunto aves. Então, é um público-alvo mais interessante para nós realizarmos as palestras. E focamos, então, numa série única, porque isso nos permite voltar à mesma escola no ano seguinte, realizando a palestra, sem necessariamente fazer a palestra para os mesmos alunos. Ou seja, a cada ano temos um grupo diferente de alunos e podemos promover a educação ambiental através desse tema. Interessante. E você até deu uma pincelada, assim, em relação ao potencial turístico, né? Como é que você avalia essa atividade desse ponto de vista? Olhando como
uma atração turística mesmo, já que o Brasil é o segundo país, né, em com variedade de espécies, de né? Isso. Como é que isso pode se desenvolver? Como é que isso pode ser mais bem aproveitado? Bom, o Brasil tem esse potencial tão grande e o principal foco de atuação e onde de fato tem maior variedade são nas regiões do Pantanal e da Amazônia. Essas duas regiões elas já vêm sendo trabalhadas com esse foco de observação de aves como uma atividade turística, já vem sendo trabalhado, e a nossa região ela também apresenta um potencial, não são as mesmas espécies das outras duas regiões, talvez não seja uma variedade tão grande, ou tenha essa variedade, mas a possibilidade de visualização não seja tão grande quanto nas outras duas regiões, mas nós temos sim uma boa variedade, nós temos uma boa possibilidade de desenvolver essa atividade. O interessante é que se consiga, aqui na nossa região, agregar essa atividade a outras atividades já existentes. Um exemplo, a nossa região ela tem trabalhado o turismo de aventura já há alguns anos de uma maneira bastante interessante. Nos últimos anos é possível dizer que houve um declínio pelo interesse dessas atividades de aventura, mas a atividade se mantém. Talvez tenha atingido um ápice, houve um pequeno declínio e agora esteja se mantendo. Nós temos essa possibilidade, já viemos trabalhando essa atividade como uma atividade de aventura. Essas atividades de aventura elas ocorrem normalmente e principalmente numa área natural. E nós podemos então agregar uma nova atividade, que é uma atividade de fato de ecoturismo, junto com as atividades de turismo de aventura. É possível dizer que existe um grande número de famílias que visitam hoje as empresas que desenvolvem turismo de aventura na nossa região, e nem toda família pratica atividade de rafting, por exemplo, nem toda família pratica o canyoning, o rapel, as outras atividades, porque nem todos têm interesse. Só que a atividade de observação de aves pode ser praticada por qualquer pessoa, desde as crianças até uma pessoa com mais idade, até os idosos podem praticar atividade, sem nenhum problema. Então, nós podemos agregar as duas atividades. Eu vejo como um grande potencial da nossa região, então, agregar as duas atividades. É dessa forma que eu acredito que a gente possa trabalhar a atividade de observação de aves como uma atividade turística aqui na nossa região. Tá certo. Bom, a gente está conversando aqui com o Maicon Mor, que é o presidente do COAV, Clube de Observadores de Aves do Vale Europeu. A gente vai para o comercial e volta já. Fica aí que a gente tem muito mais para contar.